Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. O Haaland, destruidor, marca 5 vezes. Eu disse 5 vezes e com isso o time de Guardiola avança para a próxima fase. A Inter de Milão está de volta às quartas de final do torneio, segurou o Porto, vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, eu vou começar pelo jogo que não chamou tanta atenção, vamos colocar assim, nessa semana. De certa forma, não para mim, né? Mas para os italianos sim, porque a Internazionale de Milão está de volta às quartas de final do torneio, depois da temporada 2010/2011. A Inter de Milão segurou o Porto, e quando eu digo segurou, foi porque venceu 1-0 no San Siro, no jogo de ida, e nesse jogo de volta em Portugal, olha... O finalzinho do jogo, o goleiro Onana teve que trabalhar, 2 bolas na trave ali nos acréscimos já, um golzinho do Porto levava o jogo para a prorrogação, mas a Inter conseguiu se segurar e os italianos estão de volta, avançaram para as quartas de final. É importante a gente falar que o sorteio, e isso vale também para o outro time que eu já vou citar, será no dia 17 de março, agora na sexta-feira, né, que irá definir não só o rumo das quartas de final, né, mas também todo o chaveamento até a grande decisão lá em Istambul, na Turquia. Bom, esses jogos das quartas de final, 11 ou 12 de abril a ida, 18 ou 19 de abril a volta. Quartas de final. Quem está nas quartas de final também é o Manchester City de Pep Guardiola, com números impressionantes, né? São 5 vitórias e 3 empates nesses 8 jogos até aqui, e esse último jogo contra o RB Leipzig foi um absurdo, um assombro, 7-0, depois de 1-1 na Alemanha, 7-0, com 5 gols de Erling Haaland, o norueguês de 22 anos, que é um assombro, gente, é um assombro. A gente está vendo uma nova geração, né, com o Mbappé, com o Haaland, com jogadores que estão destruindo no cenário europeu, muito jovens, e o Haaland é um absurdo, porque ele tem muita força física. Esses 5 gols que ele marcou, 5 gols, um foi de pênalti, outro de cabeça, outro de joelho, outro de perna direita, outro de perna esquerda, impressionante. Presença de área absurda, ele é um trator, ele arrasta todo mundo, tudo que vem pela frente. E o Guardiola, hein? Eu sei o que você tá pensando, pô, inimigo do entretenimento, né? Tira o cara com 17 minutos do segundo tempo. Era pra ele ter feito uns 10 gols nesse jogo, mas ele fez só 5, só 5. Se igualou a Lionel Messi e vejam só, Luiz Adriano. Os outros 2 jogadores que tinham marcado na história 5 gols numa única partida da Champions League. O Luiz Adriano ainda foi numa fase de grupos contra o Bate Borisov. Ele marca 5 e num outro jogo contra o mesmo Bate Borisov marca mais 3. O Luiz Adriano é um dos maiores artilheiros da Liga dos Campeões e é o maior artilheiro da história do Shakhtar Donetsk. Esse que voltou agora, ex-Palmeiras, mas que foi revelado pelo Inter e voltou agora ao Clube do Coração. Mas foi na fase de grupos, esses 5 gols. Numa fase de mata-mata, só o ETzinho, Lionel Messi, o argentino, havia conseguido numa goleada de 7-1 sobre o Bayer Leverkusen da Alemanha. 5 gols numa fase de mata-mata da Champions. E aí, cara, bom, foi 7-0, o City avançou, o Guardiola tirou o cara antes dele fazer o 6º gol, porque ele ia passar o Messi. A grande sacanagem da internet é essa, né? Porque o Messi, né, é o grande protegido do Guardiola. Aliás, o Guardiola era o técnico quando o Messi fez esses 5 gols lá em 2012. Ai, Guardiola, impressionante, né? O homem continua acumulando recordes, mas ainda busca essa Liga dos Campeões pelo Manchester City. Será que agora vai? O PSG, que é outro que busca também, que persegue esse título, já ficou pelo caminho. Mas vamos lá, porque eu queria falar sobre um detalhe. O Haaland tem 37 gols em 36 jogos na temporada pelo City. Ele já é o maior artilheiro do City em toda a história a fazer mais gols numa única temporada. E a gente está em março. Ou seja, a temporada não terminou e está longe de terminar. Ele chegou a incríveis. Ele é o jogador mais jovem a atingir 30 gols na Liga dos Campeões, na sua 4ª participação. Ele tem 33 gols, porque ele fez 5 hoje, tá?
Então ele chegou aos 30 gols, que é uma marca expressiva, mas ele tem mais. Ele tem 33 gols em 25 jogos na Champions. 33 gols em 25 jogos na Liga dos Campeões. Ele demora 56 minutos para marcar um gol na Liga dos Campeões da Europa, que é a competição mais difícil do mundo. E aí tem um dado que é estarrecedor. Estarrecedor. Olhem, percebam o nível dos jogadores que eu vou citar agora. Messi, Lewandowski, Mbappé, Benzema, Cavani, Neymar, todos esses jogadores, eles também marcaram 33 gols na Liga dos Campeões, marcaram muito mais, mas sabe quanto tempo eles levaram, quantos jogos eles levaram para marcar 33 gols? Mais de 50 partidas. Mais de 50 partidas, Messi, Lewandowski, Mbappé, Benzema, Neymar, Cavani, eles levaram mais de 50 partidas para marcar 33 gols. O Haaland marcou os mesmos 33 gols com a metade dos jogos do que todos esses caras. 25 jogos ele precisou para marcar 33 gols. Eu acho que a gente está diante de um fenômenozinho aí, um fenômenozão, um fenômenozaço, né? Não tem como definir mais o Erling Haaland. Os outros 2 gols do City foram marcados aí pelo Gundogan e o De Bruyne num golaço de fora da área. Foi um amasso, foi um negócio inacreditável que fez o City. O City está nas quartas, a Inter de Milão também. E nesta quarta-feira a gente vai descobrir se o Napoli ou o Eintracht Frankfurt, o Real Madrid ou o Liverpool, né? Vale lembrar que o Real aplicou um 5-2 de virada no Liverpool na Inglaterra. E agora vai jogar na Espanha. Então a tendência é que o Real avance. Vamos aguardar. O que vocês acharam de tudo isso que eu passei para vocês? Informações estarrecedoras, né? Faz assim, né? Tipo, dá um boom na nossa cabeça quando a gente vê os números do Erling Haaland. É um negócio que eu confesso para vocês que eu nunca vi. Com essa intensidade, com essa velocidade, com essa precocidade, eu nunca assisti. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!